sei lá como é que fala esse nome. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Dentre os habitantes da Ilha do Éden, temos uma família pra lá de estranha. É uma família formada por 3 seres aparentemente pré-históricos. A origem dessa família remonta ao ano de 1974, na aventura intitulada The Cavelands, publicada no Brasil com o título de A Região das Cavernas. Um grupo de arqueólogos desaparece enquanto exploravam uma caverna na região das Montanhas Nebulosas. Diana Palmer é destacada para ir em busca do único homem da região que seria capaz de adentrar aquele território, o fantasma. Quando eles estavam procurando os exploradores desaparecidos, eles se deparam com uma criatura parecida sair de um pesadelo. É um ser imenso, com o corpo todo coberto de pelos, a cara parecendo a de um lagarto, e que vive nessas cavernas onde nem mesmo os guerreiros tiranges, outrora caçadores de cabeças, ousam adentrar. O fantasma então tem um grande trabalho para conseguir resgatar Diana e os arqueólogos que haviam sido aprisionados. E qual não é a surpresa dele quando ele encontra nessa caverna dinossauros em miniatura que eram bichinhos de estimação desse ser descomunal. O fantasma acaba tendo que sair no braço com essa criatura e no final das contas dá um tiro para o alto, a criatura se assusta e cai no penhasco e aparentemente morre. Posteriormente, nós descobrimos que a criatura não estava morta. Os arqueólogos tentaram mover o corpo da criatura para Mauitã porque eles viam que aquilo era um espécime raro e eles queriam estudar aquilo, e durante a noite a criatura volta à vida e sai andando. Ela faz um grande estrago na floresta e assim as pessoas começam a ter medo dela porque nada consegue atingi-la. A pele é extremamente resistente a lanças e a flechas. Nada parece afetá-la. O fantasma então vai novamente enfrentar essa criatura e é muito complicado para ele, porque é uma criatura que só tem medo de uma coisa, ela só tem medo do fogo. O fantasma consegue encurralá-la usando uma tocha, só que todo animal, quando encurralado, fica mais perigoso. O fantasma e o monstro finalmente saem no braço. O fantasma desconfia que o queixo dele seja bem frágil, então é ali que ele concentra os golpes, e ainda assim é muito difícil para ele derrubar aquela criatura. Mas o fantasma tem uma ideia: essa criatura talvez não seja exatamente perigosa, não seja má, apenas estava ali numa situação que ela não conhecia. E o fantasma experimenta dar a ela cogumelos, que ele imagina que, se ele mora numa caverna, deve ser o tipo de alimento que ele está mais acostumado. E o fantasma estava mais do que certo. Com os cogumelos, o fantasma de uma certa forma amansa a criatura e vai conduzindo até a Floresta Negra. E lá ele é apresentado a todos os amigos do fantasma. E Rex, o filho adotivo do fantasma, é quem acaba batizando a criatura com o nome de... Como é que fala isso? Ô mulher, como é que fala esse nome? HZZ passa a ser o nome da criatura. E eu confesso a você, gente, eu não consigo mais pronunciar o nome desse bicho. Galera do Fantasma Brasil, olha, eu falo Z. Eu ignoro a letra H, né, que está no início do nome. Então é como se fosse um H mudo. E aí eu pronuncio só o Z. Z. Abraço. Tchau, tchau. Então o fantasma percebe que aquela criatura que todos tinham medo era na verdade extremamente dócil desde que não fosse provocada, desde que não se sentisse ameaçada. HZZ é então levado pelo fantasma para a Ilha do Éden e no primeiro momento é até tenso, porque afinal de contas as criaturas do Éden nunca haviam visto um ser como aquele. Mas ele acaba sendo aceito pelos outros habitantes do Éden e ele vai vivendo por ali. O grande barato é que o HZZ é mostrado como sendo muito forte. Ele é um verdadeiro tanque de guerra em 2 patas. Tanto que em algumas situações, quando ele se sentiu ameaçado por leões, por exemplo, como ele se defende? Arrancando árvores do solo e usando como tacape. O nome do personagem, pra mim, é Haz.
HZZ vai vivendo ali, harmoniosamente. Mas na aventura dominical, o que há de errado com HZZ, nós vemos essa criatura tendo um comportamento muito esquisito. Ele começa a ficar um pouco agressivo. Ele vai ficando agressivo para com os outros animais da Ilha do Éden, que eram inclusive seus amigos, como por exemplo, o gorila careca, que era tão grande quanto ele, os leões, Catina, Listrado. Ele fica agressivo. Ele sai correndo atrás deles até que ele resolve sair da ilha. E não há nada que os Ogan, que são aqueles que cuidam da Ilha do Éden, não há nada que eles podem fazer. Eles inclusive ficam com medo, porque para sair da Ilha do Éden tem aquele rio infestado por piranhas. Eles pensam, ele vai ser destruído. E que nada, ele atravessa o rio como se nada tivesse acontecido. O fantasma então é chamado e começa a seguir a trilha de destruição de HZZ. E ele percebe uma coisa curiosa. HZZ traçou uma linha reta. Para onde? Qual não é a surpresa do fantasma e de nós, leitores, quando nós descobrimos que HZZ sentiu a presença de uma fêmea, HRZ. Outra que eu também não sei falar o nome. HZZ e HRZ voltam para a Ilha do Éden. E nesse retorno nós temos ali um momento de tensão, porque afinal de contas ele havia agredido os seus amigos. E é muito bonito como é que isso é solucionado. Quando HZZ chega à praia e os seus amigos, os tigres, os leões, o gorila careca, quando eles reagem de uma forma assim com medo dele, mostrando que ele talvez não fosse bem-vindo, ele se deita no chão e exibe o ventre, que é um sinal de submissão, e assim a situação é resolvida. Boa, galera do Fantasma Brasil. Eu pronuncio o nome do animal aí como Hrs. Mais tarde, quando os filhos do fantasma já eram nascidos e ele levou Diana e as crianças novamente ao Éden, eles descobriram que HZZ e HRZ haviam tido um filhote, que é chamado por vezes de RXX, por causa de Rex, né? E outras de RZZ. De vez em quando eles alteram a escrita do nome dele. O grande barato do HZZ é que ele é um personagem que foi introduzido por Lee Falk de uma maneira talvez meio acidental. O traço que o Cy Berry faz para ele é fenomenal. Ele realmente é uma criatura estranha. Ele não se parece com um gorila e ao mesmo tempo se parece com um primata. A cara dele parece de um lagarto. Os dedos dele têm membranas entre os dedos, o que facilitam a natação. Então, eu pronuncio porque o H em outros idiomas tende a ter esse som de R. Então, na minha cabeça é isso. Em uma determinada aventura, caçadores invadem a Ilha do Éden e capturam HZZ e a sua família. E aí é interessante a gente ver o seguinte: a primeira coisa que eles tentam fazer, né, é dar um tiro no HZZ usando um dardo tranquilizante. O dardo bate e resvala. E aí a gente descobre, bom, a gente já sabe que a pele de HZZ é invulnerável a lanças e flechas, e a dardos também. Nessa aventura, os caçadores voltam lá com bombas de gás, jogam essas bombas e põem todos os habitantes da Ilha do Éden para dormir. E aí o que eles fazem? Eles colocam no helicóptero HZZ e sua família, porque eles queriam explorar comercialmente aqueles seres que renderiam uma fortuna. As pessoas pagariam uma fortuna para ver aqueles seres. Quando HZZ volta a si, enjaulado, ele sai arrebentando tudo. Ele liberta a família dele e eles saem destruindo tudo que eles encontram pelo caminho. O fantasma, então, captura os caçadores que tinham voltado na Ilha do Éden, que eles queriam pegar o Stego e outras criaturas da ilha. O fantasma se preocupa porque ele diz, vocês levarem o HZZ é como se vocês tivessem uma bomba relógio nas mãos. Ele vai sair destruindo tudo. E levando apenas o piloto, ele volta para a cidade no helicóptero. E ele vai vendo uma trilha de destruição. O que as pessoas não sabem é que a HZZ não está andando a esmo. Ele mais uma vez traçou uma linha reta para voltar para casa. E aí a linha é reta.
tudo que tiver no caminho é um obstáculo a ser removido. Tentam de tudo para parar aqueles seres estranhos, inclusive disparando com metralhadoras, e a pele de HZZ é extremamente resistente aos tiros que lhe são direcionados. Até o momento em que um comandante manda que preparem um tanque. E aí nós temos um momento curioso, porque o piloto do tanque, ele não tem coragem de atirar, porque ele fala, não, mas eles são uma família, é o pai, a mãe, o filhotinho, o filhinho, eu não posso atirar neles, não. Até que o fantasma chega e salva a situação. Infelizmente, o personagem não tem sido muito aproveitado nas histórias. Na verdade, a maioria das aparições do HZZ mostram ele apenas estando lá, mas com pouca interação. Entretanto, é um personagem que eu acho que poderia ser melhor aproveitado. Afinal de contas, de onde ele vem? O que ele é? Como é que ele sobreviveu durante todo aquele tempo nas cavernas das Montanhas Nebulosas, comendo apenas peixe cru e cogumelos? O próprio fantasma não sabe como ele conseguiu saber da existência da HRZ. Ele ouviu um chamado ou ele apenas sentiu? Ela sempre esteve lá ou ela despertou? Não há explicação. Isso é interessante até no trabalho do Lee Falk, porque embora o Lee Falk tivesse uma grande preocupação com detalhes, ele também tinha uma grande preocupação em ser coerente. Então ele nunca contou a origem de HZZ, porque HZZ não tem uma linguagem. Aliás, ele até tem o nome HZZ, que as pessoas pronunciam cada uma do seu jeito, é nada mais nada menos que uma onomatopeia que ele pronuncia. Quando eu era criança eu lembro que eu falava zzz, mas eu acho isso meio estranho. Segundo um fã do fantasma chamado Duncan Munro, na página Phantom Collector, ele deu uma explicação interessante. Ele disse que os nomes de HZZ e HRZ são corruptelas dos pronomes possessivos em inglês, his e her, dele e dela. Seria talvez uma brincadeira do Lee Falk com aquele negócio de toalha, dele e dela, né? Não sei. Eu achei a explicação meio louca, mas achei divertida, achei bacana. Thank you, Duncan! Uma coisa que também é interessante a gente pensar sobre as histórias do HZZ é que o Falk meio que abandona o personagem depois de um tempo. Abandona em que sentido? Naquele ponto em que o personagem tem pouca interação. Mas o Team Phantom tá fazendo umas histórias em que a HZZ tem uma participação maior. Tem uma que a gente está tentando encontrar para poder ler aqui, mas eu, até o momento não achei. É uma história em sueco, né? Que se intitula HZZ sai para dar uma volta. Imaginem só esse personagem em algum momento entediado e resolvendo dar uma voltinha pela floresta. Este é HZZ e sua família, a família Elo Perdido, a família pré-histórica, amigos e aliados do fantasma e os moradores mais interessantes da Ilha do Éden. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, tá? Se inscreve, ativa o sininho e assim você fica por dentro de tudo o que rola no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?